Segundo vídeo do curso Alma do Parto. O parto na ausência do símbolo. Duas ideias aqui são importantes. Primeiro, o parto na ausência de símbolo é o parto bidimensional. É a visão corriqueira que temos da vida, a profana e a banal. Então, o parto sem símbolo é o parto medicalizado e o parto fisiológico. Ou seja, é aquilo que é, não tem nada além da superfície. Então, tem uma barriga, tem um feto lá dentro, tem um mecanismo de parto, tem uma distócia de ombro, tem até o medo da paciente, tem aquilo que é visível e não se vai além do visível. Em geral, por pura ignorância, porque vivemos ainda numa cultura profundamente, mas muito profundamente cartesiana, de separação mente e corpo, endossada pelas religiões todas, né? Para as quais o espírito está em algum lugar, no máximo está na nossa cabeça com algumas belas ideias, mas não está no nosso corpo, certamente. O corpo é ainda um mistério, um problema, profano diante do verdadeiro espiritual, que é algo abstrato. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, vemos matéria. Matéria, o corpo é matéria, o feto é uma matéria, né? Por isso, não nos atentamos particularmente para o choro do bebê. Quem é que presta muita atenção a isso? De verdade, pouquíssimas pessoas se sensibilizam. Quantos profissionais de saúde se sensibilizam com a mulher em trabalho de parto, com o bebê chorando, com a família? E se sensibilizarem, não sabem como lidar com isso e, portanto, é melhor recuar e voltar para essa visão absolutamente organizada, entre aspas, ordenada de fatos concretos. Então, se nós apostarmos só nas evidências científicas, não estamos fazendo humanização. Nós estamos dando um passo muito importante, essencial, no diálogo com os profissionais de saúde. Mas não podemos resumir humanização a isso. Porque certamente não de ciência, simplesmente nós somos feitos. Então, o parto na ausência do símbolo é aquela coisa, né? E que requer uma série de coisas, inclusive uma doula, e requer uma série de procedimentos ou de não procedimentos, de ambiente ou de não ambiente, uma lista de coisas. Por outro lado, esse é o segundo ponto. O aspecto do parto sem símbolo foi explicitado por um filósofo francês que não trabalhou com parto, mas que eu achei interessante para exemplificar a visão de parto, a vivência de parto que se tem na nossa cultura. Esse filósofo francês é o Baudrillard. Baudrillard, ele trabalhou com o conceito de simulacro. O que é o simulacro? O simulacro é uma imagem verdadeira, né? Simulacra, em latim, quer dizer imagem. Então, o simulacro é uma imagem verdadeira de algo que não existe. Quando nós temos um ideal de parto humanizado, temos um simulacro. Quando temos um partograma, temos um simulacro. São imagens verdadeiras de algo que não existe. Por que não existe? Porque parto é tão único, tão pessoal, que não pode ser pré-estabelecido como vai ser. E o que acontece? Como a nossa mentalidade, da nossa cultura, e aqui não é para se sentir culpados ou para acusar um com o outro, cobrar, não. A gente precisa compreender a cultura na qual estamos. Não basta ter algumas belas, verdadeiras, magníficas ideias da humanização para, de repente, fazer o download e, assim, automático de um novo modo de ser. Não é assim que funciona. Nós temos as ideias para chegar até elas, para se tornarmos como elas, né? Preconizam. Então, no caso, o parto humanizado, como nós o idealizamos, como nós o preconizamos, com liberdade de movimento, a mulher protagonista, os profissionais não intervindo desnecessariamente, com uma série de circunstâncias, etc., é um simulacro
que infelizmente é adotado pelas pessoas, inclusive por muitos profissionais, como um modelo. E aí a gente acaba com todo o nosso trabalho, é aí que a gente pisa na bola, porque temos que aprender a mudar a nossa mentalidade. Então não é A, B, não é por decreto-lei, não é implementando um modelo. Isso é exatamente o oposto do que a gente quer. É usar o modelo, a referência, como uma estrela guia, como eu costumo dizer. Estrela guia quer dizer que é mais ou menos nessa direção. E ajudar, como profissionais, ajudar as mulheres a não se fixar no ideal. Porque nisso a gente perde de vista a nossa realidade real, o nosso momento concreto de vida, quem realmente somos. Precisamos observar que a nossa cultura moderna ocidental, que já tem uns 400 bons anos e muito mais por trás disso, é abstrata, ela tende a criar valores abstratos que prendem a mente, e nisso nós não paramos de enxergar, paramos até de perceber a nossa verdadeira dimensão humana, real, concreta, como a gente está, como é possível fazer as coisas. E é essa dicotomia, essa separação entre o particular, ou seja, a minha realidade concreta, e o universal, ou seja, o parto humanizado, o parto domiciliar, ou os perigos do parto. Temos que encarnar, curar essa separação, para que cada uma possa ter o melhor parto possível dentro das suas condições, usando os determinados recursos, mas sem perder de vista o trabalho, a caminhada pessoal que ela tem que chegar até lá. E como profissionais, como militantes da humanização, é importante que nós aprendamos uma nova linguagem, talvez melhor uma nova forma de colocar as ideias, sem criar coisas fixas, solidificar os pensamentos, mas flexibilizar, fluidificar. Afinal, parto é um fluxo, tudo é líquido. Nós tendemos a consolidar as coisas para às vezes é importante para a gente parar para pensar melhor, para clarear, mas depois a gente tem que aprender a voltar no fluxo. E tudo muda constantemente. Como dizia Heráclito, nunca descemos ao mesmo rio e nunca somos a mesma pessoa que descemos ao mesmo rio. Portanto, simulacro se torna, por falta de contato real com a realidade pessoal de cada um, se torna uma histeria, né? Baudrillard fala da histeria dos tempos modernos, essa busca histérica por algo que a gente vê no nosso consumismo. E parto domiciliar, parto humanizado também entrou nessa. Não porque tem pessoas más que fazem isso, mas porque é a nossa cultura. Como eu disse antes, não podemos imaginar que só porque falamos de parto humanizados viramos ETs, que vêm de outro planeta, crescemos em outra cultura e agora temos ideias diferentes. Não! Observamos todos os dias o consumismo em volta dessas ideias, porque está em tudo. A gente respira isso todos os dias, assiste a televisão, conversa com as pessoas, vai ao shopping. A gente vive numa cultura consumista. E esse consumismo, essa necessidade de ter, de possuir e de ter determinada vela para o parto domiciliar, determinado ambiente, determinada cor, tudo isso é expressão de uma busca, na verdade, de uma busca por algo que não é material, mas do qual perdemos a noção, perdemos consciência da existência. Então é como um perfume que vamos perseguindo sem nunca conseguir tê-lo, ou melhor, sê-lo. Histeria, cá para nós, é um conceito, né, que na psicologia junguiana tem toda uma explicação para isso, mas a questão que eu quero focar aqui, que o histérico é basicamente um extrovertido ao extremo. Então, é a dificuldade de sustentar as tensões interiores, de se processá-la, de estar consigo.
que gera uma explosão de sintomas externos, exteriores, de movimentos externos, até a inevitável queda, depressão, etc. Então, todo esse agito para fora, no lugar de ir para dentro, é a expressão de uma histeria coletiva e é a expressão, por sua vez, de uma cultura baseada em simulacros, em imagens de coisas que não existem. E, consequentemente, no desprezo do que existe. Daí a falta de amor total, a falta de compreensão, de solidariedade feminina, de suporte, de humanidade na abordagem que muitos militantes têm daquelas mulheres que não conseguiram o parto humanizado dos sonhos. É esse desprezo pelo que não é o ideal, o nosso Deus. E mais uma vez a gente está repetindo a mesma papa cultural, religiosa, as mesmas crenças de séculos. E isso não é humanização. A humanização nos instiga a ir além disso tudo. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.